Estamos de volta, vamos continuar com a nossa aula. Estávamos falando sobre a polêmica que Sócrates causou por conta da forma como ele pregava, né? Bem, o não entendimento da parcela mais conservadora da sociedade ateniense vai fazer Sócrates ser perseguido. E ele vai acabar sendo levado a julgamento. No julgamento, os atenienses sabiam que matar Sócrates poderia torná-lo um mártir, poderia fazer com que esses jovens que já o seguiam se tornassem ainda mais alvoroçados com a ideia que ele tinha por conta do seu sacrifício. Então, eles viram para ele e falam: olha, para, moço. Para de falar, a gente não vai fazer nada com você. Sócrates era um cara muito diferente, galera. Enquanto a maioria dos filósofos andavam com roupas brancas, geralmente muito bem ornamentadas, né? Bem cuidados, a beleza, o belo, era algo muito bem avaliado, era algo muito bem expressado dentro da filosofia, principalmente na Grécia, onde a beleza era uma das principais cláusulas de ser grego. Eu preciso ser bonito para ser grego. Sócrates andava descalço, com roupa rasgada, com cabelo despenteado, com barba mal feita. E ainda assim conseguia colocar dezenas, centenas de pessoas ao redor dele para escutar as suas ideias. Ele vira para os juízes ali de Atenas e diz a eles: eu prefiro morrer do que não pregar o que eu acredito. Era tudo que os juízes queriam ouvir. Você quer morrer? Então, pode morrer. A sentença foi a execução por ingerir um veneno chamado cicuta. Sócrates, então, pega o veneno, se reúne com seus alunos, prega, diz a eles o que eles deveriam seguir, a forma como eles deveriam reger as suas vidas. Ele abre o frasco e toma a cicuta e morre. A herança dele, a sua dialética, sua maiêutica, seu método socrático de indagação, de questionamento, de perguntas sucessivas, vão ser as bases da filosofia. Não só a filosofia antiga, mas a moderna, a filosofia atual. Ela ainda se baseia em métodos e práticas utilizadas por Sócrates. Platão, seu pupilo, vai fazer uso de todas essas regras aí. Ele vai utilizar a moral e a ética como conceitos para reger a sua sociedade. E por conta dessas coisas, Platão ele vai escrever uma série de obras chamadas A República. A República, ela nada menos é do que um livro utópico. O que é utópico? Algo perfeito. Tão perfeito que não tem como se tornar realidade. Bem, na República de Platão, são abordadas a forma como a sociedade deveria funcionar, as leis que a sociedade deveria ter para que ela funcionasse. E é a partir dessas ideias que vão surgir a famosa alegoria da caverna, ou o mito da caverna. O nome é o mesmo. O que era essa alegoria da caverna? Bem, Platão escreve no livro 6 da República que algumas pessoas viviam num regime subhumano, talvez pior do que o da escravidão, ao fundo de uma caverna. Todas essas pessoas, elas estavam de mãos e pés atados. Elas estavam, inclusive, sem poder locomover a cabeça, olhando somente para frente, para o fundo da caverna. Entre o desnível do fundo da caverna e a saída da caverna, havia um feixe de luz. A única coisa que
as pessoas ali de baixo conseguiam enxergar. As trevas do fundo da caverna, elas eram tão densas que era impossível, inclusive, um homem olhar o outro. Bem, um certo dia... desculpa. Os feixes de luz que entravam, eles impressionavam muito os moradores da caverna. É que pessoas passavam dia após dia ali na frente, com carruagens puxadas por bois, outrora por burros, outrora por cavalos, carruagens que carregavam diversos tipos de coisas, às vezes feno, às vezes fruta, às vezes vinho. Pessoas diferentes, gordas, magras, altas, com coroa, com espada. A distorção da sombra dessas pessoas na parede da caverna era algo aterrorizante para os moradores, que nem sequer tentavam esboçar uma reação de fugir dali, devido ao medo que tinham dos monstros que habitavam fora da caverna. Um belo dia, um desses moradores consegue se soltar de seus grilhões e, pouco a pouco, vai saindo da caverna. A princípio, a luz da caverna batendo pela primeira vez, a luz do exterior da caverna batendo pela primeira vez nos seus olhos, lhe ardem os olhos e fazem com que ele os feche e saia vagarosamente. Quando ele sai, ele não entende o que acontece. Ele vê pessoas, ele vê formas diferentes, ele vê cores diferentes. Toda a concepção que esse cara, que essa pessoa tinha do mundo, foram renovadas de uma hora para outra. O mundo, para ele, eram trevas com feixes de luz. E essa era a verdade, a realidade desse homem. Quando ele sai, ele percebe que é tudo novo, que é tudo diferente. Bem, a alegoria da caverna, ela serve para mostrar para a gente, vamos dizer, uma concepção de compreensão, entendimento do que é a realidade. Vamos ler esse trechinho aí do lado. A alegoria da caverna é uma metáfora muito significativa da filosofia platônica, indicando a variedade de questões contempladas por Platão e, sobretudo, o universo conceitual que, em teses, temas são pensados. Adotando-a como referência, mencionaremos o dualismo ontológico, a paideia platônica, em suas necessárias relações com a teoria do conhecimento, a cidade ideal, incluindo a dimensão ética. Percebam que quando o Platão ele faz essa alegoria da caverna, ele está querendo demonstrar 3 tipos de pessoas. As pessoas que estão dentro da caverna e que não esboçam reação de sair de lá. O morador da caverna que sozinho teve a autonomia de querer sair, de conseguir sair e ter uma nova compreensão de tudo isso. E as pessoas que lá habitavam, que eram simples feixes de luz e que nem se importavam com quem estava no fundo da caverna, mesmo sabendo que tinha gente no fundo da caverna. O Platão ele vai utilizar uma base de teorias para reger a composição da sociedade perfeita dele lá na República. E como era essa composição? Bem, ela era formada da seguinte maneira. Haveria 3 classes sociais. Vamos aqui do lado para mim. Vamos olhar como funcionariam essas 3 classes. Bom, a terceira delas, a gente vai desenhar bem pequenininho, seria formada por camponeses. Esses caras seriam os trabalhadores, portanto, seriam a base econômica daquela nação. Quais seriam as intenções? Quais seriam os afazeres dessas pessoas? Competição entre si, a criação
de novas tecnologias para alavancar os alimentos. Em segundo lugar, um pouquinho maiores, estariam os guerreiros. Como o nome já diz, né, a gente pode já entender que eles seriam os responsáveis pelo militarismo. Seriam então eles os responsáveis por cuidar da cidade, fazer com que ela não fosse atacada, ficasse segura. Eles seriam os responsáveis por fazer valer a lei dentro de qualquer cidade. Em primeiro lugar nessa sociedade, regendo-a, e bem maior do que as duas outras classes, estariam os filósofos. E por que eles seriam o topo? Porque eles são os únicos capazes de entender a política como algo racional, de entender a política como uma forma de governo ideal e igual para todos, como a gente já tinha abordado antes. A gente não falou da alegoria da caverna? Olha aí os 3 elementos que a gente viu. Esse aqui, o elemento 3, as pessoas da caverna. Elas vão brigar, elas não vão ter entendimento, nem vão querer o entendimento suficiente para sair da caverna. É justamente o que esses camponeses fariam dentro da República de Platão. Serviriam como fornecedores de comida, trabalhadores. Acontece que os camponeses, naquela época, tinham uma espécie de trabalho muito parecida, não parecida, desculpa, mas associada quase à escravidão. Viver nas cidades era o que faria você ser bem-sucedido, bem visto dentro de qualquer sociedade. Agora, no campo, você não tem uma ágora para se discutir ideias. No campo, você não tem uma reunião de filósofos para se argumentar, para usar a dialética. Os camponeses seriam essas pessoas. E os guerreiros? Eles seriam os feixes de luz. Sombras que ainda assim fazem parte da história, porém são distorcidas. Quase não fazem parte da sociedade. Pensam somente no seu próprio engrandecimento. Portanto, seres coadjuvantes. Agora, esses caras aqui, eles vão estar em primeiro lugar. E eles vão ser o moço que buscou a fuga, que buscou o conhecimento. Algo, pessoal, que é ideal, que é fundamental para o reger e para a concepção de qualquer sociedade. Junto com essa concepção política entendida e expressada por Platão, ele junta a chamada teoria das ideias. O que significa essa teoria das ideias? Bem, a frase aí do lado, o belo em si, dá mais ou menos uma pincelada do que seria esse formato de pensamento, do que seria essas teorias das ideias, essa teoria das ideias. Ela explica que dentro de cada um há um ser. Cada um é um ser. E cada um é também um não ser. Nós temos antagonismos dentro de nós. Não falamos do amor e do ódio, por exemplo, como algo que se completam? Pois bem, a teoria das ideias seriam complementos dentro das mesmas bases. É possível o amor amar mais? O ódio odiar mais? E o belo em si? Como assim o belo em si? Bom, cachoeira, praia, floresta, lugares belos. E isso é uma concepção quase universal, né? Eu ainda não conheci ninguém que ache uma cachoeira feia, mas pode ter gente que acha. E só a cachoeira é bonita? Só a água caindo é bonita? Ou as formações rochosas, as plantas que se estabilizam ou no cair das águas, ou no baixo dessa caída, ou lá em cima? Bem,
esse o belo em si, vai ser argumento que, junto com a teoria das ideias, vai formar o que a gente vai falar já já. Vamos para mais um intervalo e a gente já volta.